A união constrói, a fofoca destrói. É a mensagem que o nosso conselho publicou nesta semana para que possamos pensar, refletir sobre a nossa conduta em relação ao nosso próximo. O que temos conversado em relação ao nosso irmão, à nossa irmã. Somos o povo de Deus, devemos sempre ser unidos, pois nós somos do Consolador e não podemos ser vencidos. Assim começa a letra de um de nossos hinos. De uma forma simples, podemos dizer que união é a soma de esforços com o mesmo objetivo, em uma mesma direção, com a mesma finalidade. Por sua vez, as fofocas, os comentários inconvenientes e maldosos caminham em sentido contrário a uma prática que, ao invés de construir, somente destrói. Portanto, não podemos ser vencidos por esse costume que tanto mal traz, tanto a quem pratica, quanto aos que são por ele atingidos. Infelizmente, no mundo em que vivemos, há fofocas, mentiras, calúnias, injúrias, e tudo isso desagrada a Deus e aos seus santos, porque isto não pertence ao reino dos céus. No entanto, esta igreja apostólica é o reino dos céus nesta terra e não pode de maneira alguma haver estes sentimentos, tanto nos membros da igreja, como nos obreiros, no trabalho dos corais e orquestras, onde os irmãos e irmãs se reúnem para glorificar e louvar nosso Deus e Pai. É preciso haver união para glorificar e louvar o Pai. É preciso haver amor. É preciso haver santidade para que nossos santos possam receber a adoração que lhes é dirigida. Ainda mais pelo fato de ser a igreja um local sagrado, precisamos concentrar nossos esforços em respeitar esses santos e para criar um ambiente saudável para todos os participantes. Lembrem-se do que Jesus disse a São Mateus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Por essas palavras, entendemos que em nossas reuniões, em todos os nossos sacramentos e nos ensaios de nossos coros, Jesus estará presente com seus santos e anjos entre nós, mas na condição de todos participarem dos trabalhos verdadeiramente unidos, com o mesmo propósito de servir e amar, e nunca com comentários desnecessários e fofocas que quebram a harmonia de um ambiente sagrado. Ainda sobre esse assunto, lembramos o que foi ensinado pelo nosso santo e querido irmão Aldo quando esteve fisicamente entre nós. Disse nosso profeta: está havendo muitos comentários a respeito da vida alheia, e isto tem me entristecido, uma vez que a Santa Avó Rosa não está contente com tais comentários. Por isso, como sei que todos os irmãos têm a intenção de agradar a Deus e a Santa Avó Rosa, peço que se esforcem para viver em santificação. Sejam bondosos,
tenham amor para com o seu próximo. Caso não se trate de ofensa grave ou desobediência à doutrina, precisam saber perdoar por si só. Mas se tratando de um pecado mais grave, que venha escandalizar a igreja, devem escrever comunicando o fato, sem aumentar ou diminuir para a direção. Porém, não façam fofocas ou comentários infundados sobre a vida alheia, e serão assim grandemente abençoados por nosso Deus e pelo Consolador. Outro belo ensinamento sobre a inconveniência das fofocas é o que está em Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer significa zombar, ridicularizar, debochar. Essas práticas somente causam desunião, divisões e tristezas. A bem-aventurança prometida neste salmo significa um ministério cheio de bênçãos, porque o pastor, os obreiros, o regente, coristas ou músicos e mesmo os nossos membros consagrados e obedientes terão a sua adoração e o seu louvor aceito no reino dos céus. E como recompensa, uma vida coberta pelo manto divino protetor de nosso Deus e de seus santos. Amados irmãos, irmãs, jovens, crianças, queridos internautas, amanhã iremos nos alimentar do corpo e do sangue de nosso Jesus. E precisamos estar unidos, porque o Mestre estará aqui para repartir o seu corpo e o seu sangue para todos, esperando ver em nós uma grande família. Como disse o santo irmão Aldo, somos uma família só. Uma família só. Mas para isso, é importante pensarmos na seguinte pergunta: a igreja é um tribunal ou a igreja é um hospital? Em São Lucas, no capítulo 5, versículo 27 a 32, tem uma passagem muito interessante, bela, um ensino muito precioso de Jesus, nosso Senhor. Certa vez, nosso Mestre Jesus Cristo, ele foi ao encontro de um cobrador de impostos chamado Levi. E Jesus convidou para que ficasse com ele, aquele senhor. Ele se alegrou muito e chamou Jesus para sua casa e lá fez uma grande festa. E nesta festa, Levi, aquele cobrador de impostos, convidou outras pessoas, outros cobradores de impostos e também pessoas que não eram muito queridas naquela sociedade. Tanto os cobradores de impostos e essas pessoas que ele convidou não eram bem vistas. E Jesus foi, participou com eles dessa festa. Os fariseus, os mestres da lei, zangados, começaram a fofocar, falar mal, questionar. E chegaram até Jesus, perguntando como ele, Jesus, tinha coragem
de participar de uma festa onde tinham cobradores de impostos e pessoas de má reputação. Aí Jesus, irmãos, deu uma resposta que ficou para a eternidade. Que ficou para a eternidade. Os que têm saúde, disse o mestre, não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os bons, mas eu vim para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Por que citei este fato que está nas Escrituras Sagradas, no Evangelho do amado apóstolo São Lucas? Para que agora, refazendo a pergunta, a igreja é um tribunal ou um hospital? Para que pensemos sobre isso. E pensando que aqui é um lugar que tem por obrigação, porque Jesus instituiu a igreja, a Santa Avó Rosa instituiu a igreja, o Santo Irmão Aldo instituiu a igreja para acolher os doentes, os pecadores, para salvar, para dar uma segunda, terceira, quarta chance. Pensando nisso, que nós não apontemos o dedo para ninguém. Ah, você está errando nisso, não é o propósito da igreja, porque Jesus não fez isso, a Santa Avó Rosa também não, o Santo Irmão Aldo também não, mas sim, acolheram e acolhem todos aqueles que querem ter os seus pecados perdoados. Por isso, alegremos quando vimos alguém retornar à igreja. Alegremos quando vimos alguém, poxa, quanto tempo, que bom que você voltou, que bom que você está aqui é a sua casa, vem, vamos festejar, vem, fica aqui. E aí com oração, com amor, ajudarmos aquele que às vezes está mais fraco, aquela que está mais fraca, a voltar a caminhar na luz, na luz. Não esqueçamos disso, irmãos, a igreja é um hospital, não um tribunal. A igreja veio para salvar e não para condenar. Por isso não cabe fofocarmos da vida, da conduta, dos pecados de ninguém. Cabe a nós sim darmos as mãos, e se não pudermos ajudar, que não atrapalhemos com uma palavra que machuca, com uma palavra que condena, porque quando fazemos assim, acabamos trazendo para nós mesmos a própria condenação, porque Jesus vai nos olhar e vai dizer: Henrique, o que está fazendo com aquela alma que eu tanto luto? Eu te dei autoridade para ser juiz? Não deu, não deu para nenhum de nós. Então sempre salvar, amar e ajudar. Quantas vezes? Quantas vezes Deus quiser. Quantas vezes Deus quiser. Amém.